Olha essa ponte. Olha com atenção. Aproveita que tá aí olhando e olha o mar. Seu movimento. Sente. Ouve o seu som. Bom, né? Agora volta a olhar para a ponte. Esta é a Viaduto Moreira da Rocha, pier que foi nosso primeiro porto na cidade de Fortaleza. Mais conhecida como Ponte Velha, ela e o Mara Hope são um cenário perfeito para chegar e partir, não acham? Mas aqui, coladinho, bem aqui, ó, tem um povo massa, de sorriso no rosto, apesar das adversidades, e uma gentileza constante. E eles, quando chegaram por aqui, a ponte ainda era porto e se estabeleceram como morada. É o nosso amado Poço da Draga, conhecido também como Baixa Pau. Esse lugar de arte, afeto e que se constrói a partir da participação. Então, participemos, fortaleçamos e nos responsabilizemos pela nossa história, pela nossa cidade, nosso lugar. Coisa boa encontrar gente que a gente quer bem, né, Sérgio? Sérgio Rocha é morador do Poço da Draga, responsável pelo rolê da PI, a visita guiada pelo Poço da Draga, que é um dos eventos mais incríveis que eu pude experienciar e vivenciar nos últimos tempos, Sérgio. Obrigado. É um rico aprendizado sobre a história da nossa cidade. E aí eu te pergunto, você é morador do Poço da Draga, qual foi o momento em que você entendeu que era também sua responsabilidade falar sobre a história do seu lugar e as potências que ele tem, teve e gera? Começou com uma inquietação minha. Assim, quando eu era criança, eu via muito movimentos aqui, quando eu tinha 9 anos, 10 anos, tinha a dona Rocilda, foi uma líder comunitária, e aí ela fez uma passeata lá para a Ponte dos Ingleses, que quando foi reinaugurada lá, foi inaugurada, né? Em 94, a gente fez uma passeata lá que o nome era Daqui Não Sai Daqui Ninguém Me Tira, que era um processo político aqui, né, de insegurança dos moradores. E eu, menino, vi aquele entusiasmo todo, e quando eu fui crescendo e tomando consciência política da causa do Poço da Draga, aquilo foi me inquietando pelo fato de eu ouvir tanto de moradores como também das entidades que vinham até aqui. Ah, ninguém tá nem aí para isso, os poderosos sempre vencem. Ah, não tem jeito não. E eu fiquei com aquela coisa dentro de mim, aquela inquietação assim, poxa, mas eu amo morar aqui no Poço da Draga, é perto do centro, é perto de tudo, é perto da praia, é perto dos amigos, é algo até bucólico, nostálgico, porque a gente está ali, a gente está numa comunidade que está segregada por muros tal, e por equipamentos vários, como a indústria naval, como a Caixa Cultural, o Dragão do Mar, a Cidal, que é um prédio que está sem uso atualmente, e eu me via inquieto com isso. Por que as pessoas não se entusiasmam mais pela causa de pertencimento? Então isso foi me gerando um formato de produzir ideias e formas de como gerar entusiasmo. Como eu fui amadurecendo, e aí entrei na geografia, e aí fui estudar no Dragão do Mar, que lidava com turismo, com informação histórica e tal, tive que aprender muita coisa, reaprender outras. Me chamou a atenção os fatos e os causos, né, as histórias com das vivências do lugar, Praia de Iracema, através da experiência no Dragão do Mar. E aí me veio a ideia de como eu posso contribuir no Poço da Draga para que gere entusiasmo. Será que eu vou tirar a mulher, a senhora, do batente dela e dizer, olha, o Poço da Draga é importante para a cidade, porque eu já li a história dele todinha, tanto nos livros, como também converso com os mais idosos, seu Louro, Dona Zeni e outros. E aí eu descobri por mim mesmo, e vocês nem precisam disso porque vocês vivem aqui há mais tempo que eu. Eu não vou tirar a pessoa do batente dizendo isso. Agora, como é que eu vou entusiasmar de forma espontânea? As pessoas gostam de ser vistas, elas gostam de ter gente que querem vê-las. E aí o Expresso da Draga, né, que é o rolê que eu faço aqui no Poço, que é uma proposta que parece com visita guiada do turismo, mas não é o turismo propriamente dito, mercadológico, é um turismo comunitário, é diferenciado, porque no caso é uma interação do público com o meio e com as pessoas, e isso chamou a atenção. Na primeira vez que eu fiz, já foi muito bem aceito pela comunidade, porque eles mesmos queriam aparecer, queriam dizer, ei Serginho, tu tá esquecendo não sei o quê, Serginho, então eu percebi de cara que
Poxa, então essa atividade gera entusiasmo. Eles gostam de ser vistos por grupos, vem grupo de 10 pessoas, de 20 pessoas, e aí quando eles se veem vislumbrados... Como protagonista. E pronto, a palavra é essa, Roberta. Como protagonistas, assim, as pessoas querem conhecer o Poço da Draga, as pessoas querem conhecer nossas histórias. E aí gerou entusiasmo. E assim, ao longo do tempo que eu fui realizando esses rolés aqui, as pessoas começavam a... Quando via eu com o grupo lá na frente, ela já ficava assim, ó, já na espera, esperando que o grupo chegasse perto dele para já dizer alguma coisa. Dona Ivanilda é um ali do trilho. A Dona Maria também. Dona Maria também, exato. Então, eles assimilaram a atividade e de forma espontânea. Não foi algo do tipo, olha, gente, eu chegando, né? Eu, proponente da atividade, chegando. Pessoal, vou trazer um grupo aqui, vocês vão falar isso e aquilo. Não, foi extremamente espontâneo. E é isso que dá o substancial da atividade, é essa espontaneidade, da aceitação. É verdade, né, Sérgio? Exato. Tu falaste do turismo comunitário, né? Sabe como que eu vejo? Como turismo histórico. E aí é muito pessoal, nem sei se os meninos compactuam da mesma ideia, mas a sensação que eu tenho é que há um lugar de apagamento dessa história matriz, né? Dessa história que nos é da cidade. Ela é a história do Poço da Draga, mas ela é a história de Fortaleza. Como é que a gente chega nesse lugar, né? E como é que, a partir do entendimento dessa história, os nossos comportamentos com a cidade mudam. Né, os espaços deixam de virar espaços e se tornam lugares de fato que a gente gera uma relação afetiva, então a gente passa a ter cuidado. Isso. Eu acho que seu passeio é comunitário, mas ele é histórico e ele é muito fundamental. E sobre a palavra apagamento, eu vou substituí-la por uma outra que talvez você vá concordar. Anestesia. Que a sociedade tem é uma anestesia, estão anestesiados com o burburinho, o bombardeamento de informação, e isso fica anestesiado, adormecido nas pessoas. Essa questão afetiva, essa empatia. Tem o desconhecimento, Sérgio. Tem um lugar de desconhecimento. Tem. Agora sim, a anestesia, quando eu falo, é que as pessoas parece que se tornam anestesiadas para a importância da história da cidade, dos lugares, né, para a construção da nossa sociedade, da nossa realidade. Só que, ao mesmo tempo, elas têm ainda algo dentro delas que elas concebem, sim, como uma linha histórica. Por exemplo, os moradores. Quando eu era pequeno, a gente sentava nos banquinhos, quando tinha o Judas, né, na Páscoa, e os idosos iam falando sobre como é que era aqui antigamente. Então, assim, eles têm isso dentro deles, só que isso está adormecido, e aí quando essa atividade começou a funcionar aqui, isso já passa a ser uma prática da cabeça deles. Seu louro sempre dizia, ó, eu tenho uma para contar, eu tenho uma para contar, viu, ó? Eu não contei essa daqui, não. Então, assim, isso gera... No visitante que vem de fora para dentro, também, quando realizo o rolé, parece que o expresso da Draga, brota neles algo que é imaginar como era o lugar, imaginar como era a cidade. Então, já quebra aquela anestesia. A gente já acorda para esse adormecimento, porque às vezes as pessoas até já leram muitas coisas sobre a praia, tal, não sei o quê, mas não deram muita atenção, ou tal, mas existe algo dentro. A história dos lugares, sempre a gente tem noção dos lugares. Só que a gente não coloca em evidência. Eu continuo sem ter certeza se eu vou na mesma linha, porque conheço muita gente que nunca nem tinha ouvido falar de alguns lugares da cidade que são moradores desde que nasceram. E aí eu não falo só do Poço da Draga, não. Eu falo de uma infinidade de lugares em que as pessoas não conhecem porque não tem essa relação com as cidades. E hoje, com essa ideia de condomínios inteligentes, tem uma geração aí que nasce e vive dentro de paredes, né? Dentro de muros também, que nem conhecem esse lugar externo. Então, nesse caso, eles estão numa redoma uma redoma que promove o que é ignorar tudo aquilo que envolve, né, uma cidade, uma sociedade. Triste, né? É triste. É lamentável. Mas existem esses lugares sei lá que palavra que a gente dá. Mas eu gosto muito do nome Expresso. Por que Expresso? Expresso é porque fui construindo essa proposta. Eu estava lendo muita coisa. E aí eu lia muita coisa sobre a Europa, tal, não sei o que. A gente tem uma relação muito forte com a Europa. Até porque aqui é o lugar mais próximo de lá. Tanto que os voos, a maioria sai daqui. E assim, tem muito morador que foi pra lá, tal, e eu lendo muita coisa sobre o Expresso do Oriente. Eu sei que diabo é isso, Expresso do Oriente. Eu, assim, o Oriente não é lá do outro lado, só que assim, o Expresso do Oriente, né, tipo, vai da França, Itália, Alemanha, tal, vai pro lado oriental da Europa. Então assim, eu fiquei naquela coisa Expresso do Oriente é um trem lá, né, que existiu, não sei nem se existe mais, mas assim, eu peguei a palavra expresso porque aqui
havia um trilho. Ainda há o trilho, só que ele está, né, por baixo de uma camada de asfalto. Mas ainda tem trechos que aparece o trilho. Então esse trem é muito emblemático para a gente, porque ele é um divisor da comunidade que deu nomes até lá a localidades. Como é o trilho, lá da Dona Celeste, tem um trilho lá da Dona Dalva. Que esse trilho, ele sai da Cidal, que é um dos pontos iniciais do Poço da Draga, que é próximo à praia. Então a Cidal, por ser, né, uma companhia, né, de estocagem de algodão, de óleo de mamona, ficava o trem lá dentro. Então, quando o trem saía, a gente pegava bochecha no trem, né? Bochecha porque a mamãe dizia, né? Meninos, desce da bochecha do trem, que tem um surf, né? Aquela coisa. E aí eu bolei a palavra expresso, porque assim, a gente faz uma espécie de expresso, e a gente chama os pontos, né, principais, que não dá para parar todo o tempo, a gente chama de estações. Então, tipo, tem a estação Pavilhão, que é a estação Irmãzinha, tem a estação Ponte Velha, que é a Ponte Metálica, tem a estação Alfândega, tem a estação Cidal, tem a estação Galdinos, tem a estação Vinidinha e a estação Bauri também. São várias estações, só que a gente escolhe 6 sempre. A descrição do Expresso está lá, quando eu concebi o projeto, o release, eu coloquei, expresso também significa, vem da palavra expressar também. Então, assim, a gente se expressar. Agora, assim, o expresso, ele funciona aqui numa expressão que a gente diz muito, que é no meio da rua. Porque aqui tem o meio da rua e o dentro de casa. Então o menino vem para dentro de casa, menino sai do meio da rua. Então o expresso é no meio da rua. Casa não, menino, pra dentro de casa. A gente sempre prefere o meio da rua, porque o meio da rua é a extensão da casa. E quem tá na rua é Exatamente. quem manda nesta rua, né? Tá lá. Tá. Vamos nessa? Vamos. Bora. Nesse lugar de artes, cores e afetos, aprendemos, trocamos e amamos. Quando caminhar deixar, nós vamos amar te receber aqui no Coletivo Fundo da Caixa. Certeza que vai rolar um samba, rap, reggae sem precedentes na história. Você falou para eu ter paciência com as coisas que costumam empacar. Mas nesse momento o bom mesmo é ficar em casa, cuidando de si, do outro e do mundo. E para sua alegria tem nós aqui para te compartilhar lugares e papos massas que vão deixar a tua vida e teu dia mais leves. Dinha, preciso lhe dizer que quando a gente pensou em alguém para representar o grafite, foi muito unânime o seu nome por várias razões, né? Assim, e uma delas que talvez seja a mais especial é porque você é você. Uhum. Né? E aí tem toda essa energia que é fluida e essas responsabilidades que você traz na tua obra, que a gente consegue enxergar e se transformar a partir dela. Então, muito grata por ter topado estar aqui com a gente. E nesse lugar, que é um lugar que a gente tem uma relação amorosa, afetiva, que é em comum, né? Ó, a gente chega aqui e já se depara com a obra de Dinha e o negócio já melhora. Então, muito grata. Eu que agradeço. Como é que os teus lugares base, seja o local em que você nasceu, seja esse lugar que te constitui, se relacionam com a obra que tu apresenta pra gente? Esse lugar, né, base é o lugar de onde eu vim, de onde eu nasci, de onde eu cresci, consegui conviver. Os meus trabalhos, ele tem muito essa questão do territorialismo, né, da ocupação, de onde eu vou conseguir obter histórias que se liguem, que dialoguem diretamente com o meu trabalho. E esse lugar, sem dúvida nenhuma, eu sempre fico afirmando, sempre vai ser as periferias, né, de onde eu vim, cresci, e é onde dialoga comigo, com a minha realidade, com a realidade do meu próximo. Então, esse meu lugar mesmo de base vem muito da periferia, ali daquelas localidades onde a arte não consegue chegar. Eu tento estar inserindo a arte para as crianças, a questão da representatividade, e isso tem muito a ver com o meu artivista do meu local. E onde é que tu nasceu? Não dá nem para perceber o sotaque, né? Mas eu vim sou de Recife, né? Vai fazer 7 anos agora, em 2021, faz 7 anos que eu tô morando em Fortaleza, né? É outro local que eu ocupo, que eu gosto muito, que tem tudo a ver, assim, onde eu me identifiquei e tem muita coisa a ver, né? De onde eu vim. E eu sou de Recife, Pernambuco. Mas qual periferia? Quando você fala que você nasceu... Eu sou de um município colado com o Recife, Jaboatão, mas o bairro onde eu cresci chama-se Pacheco, né? Uma área periférica também, né? Uma comunidade. E foi onde eu cresci e automaticamente eu conheci o grafite num bairro vizinho ao meu, que é onde eu convivia, que é o Totó,
que é uma região também periférica, onde tem um presídio no meio do bairro. Tem movimentos sociais, que foi através de onde eu conheci, né, o grafite, através de uma ONG que é localizada lá e até hoje existe. E é onde eu cresci, vivi e dei continuidade aos meus trabalhos. E aí, um belo dia, tu se deparou com grafite. Ok, um projeto social, massa, Sim. necessários, absolutamente. Mas qual foi o momento que tu disse assim, é isso que eu quero fazer? E é a partir dessa arte aqui que eu quero expressar o que eu sinto, as mensagens que eu quero passar, inclusive como mulher negra, né? Qual foi o momento em que esse estalo aconteceu? O grafite eu conheci ele tardiamente, né? Porque que eu me lembro, eu desenho desde quando eu me entendo por gente. Que foi por influência da minha avó, sempre gosto de reforçar isso, né? Que foi a minha avó que me influenciou ao desenho, à arte em si. E ela me incentivando, pintava telas, desenhava. E o grafite, ele apareceu na minha vida quando eu comecei a conhecer o mundo. Porque eu era criada com minha avó, tinha uma criação muito rígida, não podia sair. E no intuito que eu fui crescendo, fui, né, tendo ciência do que era o mundo e fui explorar esse mundo, foi quando eu conheci o grafite. E até então, quando eu conheci ele, eu não fui diretamente participar do movimento do grafite, lá na minha cidade. Eu ainda acompanhava, não diretamente, eu acompanhava os movimentos, os mutirões de grafite, e até que um dia, num desses mutirões, eu no Recife Antigo, com uma amiga que pichava, aí a galera sempre no final dos mutirões se encontrava no Recife Antigo. E nesse dia, uma amiga minha pediu para pegar a lata, para botar uma tag, aí eu vou aproveitar também e vou experimentar. Aí, quando eu tô lá, experimentando a lata, um amigo meu que cedeu a lata perguntou, na época ainda não existia a Dinha, né? Era Sandrinha. Sandrinha? Eu tô contando o meu segredo aqui pro povo. Ele, aí, Sandrinha, tu pinta? Eu disse, não, a primeira vez que eu tô utilizando. Ele disse, pô, tu deveria tentar, porque teu traço é bem fixo, firme e tal. Aí eu, é mesmo, né? Aí automaticamente ele me apresentou algumas meninas que estavam numa construção do primeiro evento de grafite voltado para as mulheres. Consegui pegar uma metade dessa construção, desse evento, acompanhei essa construção e comecei a participar do movimento feminino dentro da cidade. Foi quando eu ingressei no grafite. A minha primeira lembrança assim, de grafite que eu fiz foi essa. Que massa! E como é que Dinha chega em Fortaleza? Antes, como é que Sandrinha vira Dinha? Ah, foi logo. Pronto, eu vou contar a história de como Sandrinha virou Dinha e de como ela foi para aqui. Sandrinha já era meu apelido já desde criança, desde a infância. E quando eu iniciei, junto com essas meninas, eu conheci uma mina, né, uma mana, que ela começou, tu precisa ter um apelido. Vai deixar assim, Sandrinha mesmo, vai ficar grande. Eu, é mesmo, né? Ainda fiquei pensando, vários nomes. Ela, não, porque tu não bota Dinha? Mas só que eu já tinha uma amiga que chamava Dinha. Aí eu fiquei naquela, disse, não, vou me confundir com ela e tal. Aí eu conversei com ela, disse, não, mulher, pode colocar o Dinha mesmo, não tem problema não. Aí foi quando nasceu a tag da Dinha, né? E eu chegar até aqui, isso foi um processo bem longo, mas que tem várias histórias, né? Porque quando eu conheci o grafite, e 2 anos após eu conhecer o grafite, comecei a trabalhar diretamente com grafite, arte e educação, eu comecei a viajar e explorar alguns lugares. E foi, no entanto, que eu fui conhecendo os eventos e comecei a frequentar eventos de grafite no Brasil e tal. E na cidade tinha um evento de grafite. Foi onde eu conheci, assim, não conheci, né? Vi uma pessoa que participou do evento, que é daqui de Fortaleza. No último dia do evento, que essa pessoa retornou, que é meu companheiro, ele me adicionou no Facebook, na época era do Facebook. Aí eu aceitei, passou. 1 mês depois, eu dei um oi pra ele. E que esse oi tá até hoje, né? A gente tá junto até hoje. Que coisa boa. Aí acabou que a gente não quis namorar à distância. A gente tentou decidir, ou ele ia pra lá ou eu vim pra cá. Aí eu decidi vir pra cá e tô aqui até hoje. E foi o grafite que me apresentou tanto ele, como a cidade também, de Fortaleza, que eu tô aqui até hoje. Que bom, pintando a cidade, deixando a cidade mais bonita. Sim. E aí eu tenho uma proposta indecente para te fazer. A gente está no Poço da Draga, mais especificamente aqui no espaço do Coletivo Fundo da Caixa. Tá ali, ó, tanto o companheiro responsável por Dinha ter chegado aqui, como o Doug responsável por esse lugar aqui. Tá se fortalecendo, se formando. São essas duas figuras ali. Já vimos sua obra aqui dentro, mas queria te fazer um convite para que você deixasse sua obra também nas ruas do Poço. Tem nem resposta, né? Lógico que eu vou aceitar. Muito bom! E aí, pra gente poder ir pra rua e conversar na rua,
O que tua obra, quando tu tá lá pensando, né, concebendo essa obra, o que você deseja que ela passe para quem vê? Meu trabalho é muito da questão da representatividade. Eu gosto que as pessoas elas se reconheçam ao ver meu trabalho. Eu sempre pintei mulheres, né? Automaticamente, quando eu passei pela transição, me reconheci como mulher negra, né? O meu trabalho também mudou e as ideias e o diálogo, o grafite foi esse, né? De tentar mostrar representatividade, reconhecimento, negritude, e é muito nessa ligação que meu trabalho ele tem, né? De mostrar, de falar, de dizer, que as paredes elas falam, né? E é isso que eu quero estar falando, que as pessoas possam se reconhecer como negra, né? E se reconhecer vendo aquele meu trabalho. Como foi para ti o reconhecimento de ser negra? Para mim foi um pouco difícil, porque eu já andava nos movimentos culturais negros, né, em Recife, tocava maracatu, participava dos movimentos sociais diretamente da negritude, e mesmo assim eu não me reconhecia. Até uma amiga minha, mesmo tentando me alertar sobre isso, mesmo assim eu não me reconhecia. Só com o passar do tempo, que eu fui passando pela transição, que eu senti a necessidade de cortar o cabelo e transformar isso, de me reconhecer e me aceitar, foi quando o meu grafite ele mudou junto, né? E foi um processo bem doloroso quando eu passei pela transição, porque o cabelo da mulher é uma parte de poder que a mulher tem. E para mim passar para raspar o cabelo, que eu raspei o cabelo e tudo, foi bem complicado, até na aceitação, tanto no meu bairro, como dentro da minha família, né? E quando eu raspei, que eu cheguei em casa, minha avó levou um susto e olhou assim, falou, e acho que ela nem percebeu o quanto foi pesada a fala dela, que hoje a gente conversa e ela, pra mim é super tranquilo, e eu até entendo, assim, que ela olhou, que desgraça foi isso que tu fez no teu cabelo, aí eu, pronto, aí foi quando eu caí na real, eu disse, não, mãe, me deixa dentro do meu quarto, e comecei a chorar, a descarregar aquilo, né? Os sentimentos antigos, dessa renovação da minha pessoa, começou a ser jogado para fora. E depois de tudo, depois que eu botei tudo para fora, eu respirei fundo, sou eu. E foi magnífico, assim, foi um processo doloroso. Um nascimento, né? Mas ao mesmo tempo foi muito bacana, assim, foi um de renascimento. Eu acho que foi um nascimento. Uhum. Por falar em nascer, vamos descobrir onde é que vai nascer essa obra? Vamos convidar o Doug para dar um rolê pelo poço? Bora. Bora, Doug, dar um rolê? Nós. Simbora. Se chegou até aqui, aproveita o ritmo para se inscrever no canal e fortalecer esse movimento. Se chega que é bom, já coloca na agenda. Mês que vem tem mais aqui. Canal Lugar Artivista, Poço da Draga. E se liga que a programação do canal é quase que diária e é muito boa. Foi feita para você.